O telescópio espacial James Webb fez descobertas significativas sobre o universo primitivo. Ele encontrou mais de 700 galáxias, desafiando a ideia de que não existiam galáxias durante a época da reionização logo após o Big Bang. Também detectou moléculas orgânicas complexas em uma galáxia primitiva, mostrando que essas moléculas existiam muito cedo no universo. O telescópio revelou detalhes e estruturas das galáxias distantes, proporcionando novas informações sobre a formação de estrelas e galáxias no início do universo. Além disso, identificou aglomerados globulares de estrelas com variações composicionais, um enigma para os astrônomos há muito tempo. Ao estudar a galáxia GN-Z11, uma das mais antigas conhecidas, o James Webb encontrou altas proporções de nitrogênio e abundância de estrelas, sugerindo a presença de aglomerados globulares e estrelas supermassivas ativas. Essas descobertas desafiam teorias estabelecidas e impulsionam a pesquisa no campo da astronomia. Isso é o que será visto neste vídeo. Bem-vindo ao Universo Desvendado. O telescópio James Webb descobriu que o universo primitivo tinha mais de 700 galáxias, o que não era conhecido antes, portanto, trata-se de uma novidade. Astrofísicos conduziram uma investigação em galáxias que existiam apenas alguns milhões de anos após o Big Bang. Este período inicial de tempo, de acordo com o modelo padrão de cosmologia, é conhecida como a época da reionização. Nesse período acreditávamos que o universo estava cheio de uma névoa gasosa que o tornava opaco à luz energética. Ou seja, não deixando a luz passar, nossos modelos, com a ajuda do James Webb, mostram que apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang, a névoa se dissipou e o universo se tornou transparente. Portanto, durante a época da reionização, pensava-se que a formação de estrelas era impossível, não existindo galáxias. Mas o James Webb provou que estávamos errados. Neste trabalho, os cientistas identificaram mais de 700 candidatos a galáxias perto da borda do universo. Estas galáxias foram vistas quando o universo era um bebê, entre 370 milhões e 650 milhões de anos. O grande número dessas galáxias estava muito além das previsões de observações feitas antes do lançamento de Webb. A excelente resolução e sensibilidade do telescópio permitem aos astrônomos obter uma visão melhor dessas galáxias distantes do que nunca, devido às enormes distâncias. Anteriormente, as primeiras galáxias que podíamos ver pareciam apenas pequenas manchas. E ainda essas manchas representam milhões ou mesmo bilhões de estrelas no início do universo. Em outras palavras, agora, podemos ver que alguns deles são objetos realmente estendidos com estruturas visíveis. Graças ao James Webb, podemos ver agrupamentos de estrelas tendo nascido apenas algumas centenas de milhões de anos após o início dos tempos. Essas novas descobertas lançam luz sobre como as primeiras galáxias e estrelas se formaram. Porém, mais importante, essa descoberta também sugere que talvez tenhamos que voltar a mudar nossas teorias já pré-definidas. Outro fato assustador é que astrônomos usando o telescópio espacial James Webb descobriram evidências de moléculas orgânicas complexas no universo primitivo. Este achado é o exemplo mais antigo conhecido de moléculas orgânicas complexas no universo encontradas por humanos. Esses produtos químicos foram detectados em uma galáxia primitiva, que se formou quando o universo tinha cerca de 10% de sua idade atual, ou seja, 1,38 bilhões de anos. As moléculas são formadas à base de carbono, tecnicamente conhecidas como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Mas o que de interessante tem o significado desta descoberta? Justin Paquir, astrônomo coordenador do estudo, deixa bem claro que as moléculas encontradas não são coisas simples como água ou dióxido de carbono. Trata-se de moléculas grandes e flexíveis com dezenas ou centenas de átomos. Devido à distância medida pelo telescópio até a galáxia, a luz que os astrônomos detectaram começou sua jornada menos de 1,38 bilhão de anos após o Big Bang. Lembre-se que o universo tem atualmente cerca de 13,8 bilhões de anos. Estamos olhando para o início da formação do universo como vemos hoje, devido à limitação da velocidade da luz. Mas aqui resta uma dúvida: será que se fosse construído um telescópio mais potente do que o James Webb, nós conseguiríamos enxergar a formação dessas moléculas extremamente próximo do Big Bang? Qual seria o limite máximo de tempo desde a formação do universo para a formação destas moléculas?
Já é sabido que esforços anteriores, feitos pelos astrofísicos, foram feitos para detectar moléculas orgânicas complexas em galáxias antigas, contudo somente na perspectiva de afirmar ou não se os produtos químicos estavam lá ou não. Com a resolução do Webb, agora podemos ver detalhes reais onde as moléculas estão localizadas nas galáxias. Em uma galáxia primitiva, chamada SPT 041847, a presença dessas moléculas orgânicas não é uniforme, e a razão para isso ainda não foi explicada. Além disso, esta descoberta prova que é possível que as galáxias se formem no início do universo. O que é fascinante, porém, é que a galáxia SPT 041847 já era massiva. E suas estrelas formaram tanto carbono quanto oxigênio, como a nossa própria Via Láctea, embora tenha apenas 1/10 da idade da nossa galáxia. E se isso não o fascina, essa descoberta também provou que outra teoria estava errada. Os cientistas pensavam anteriormente que essas moléculas orgânicas complexas estavam ligadas à formação de estrelas. No entanto, os novos dados revelaram que isso nem sempre pode ser afirmado. Spilker e seus colegas encontraram muitas regiões com essas moléculas, mas sem formação estelar, e outras regiões com formação de novas estrelas, mas sem conter estas moléculas. De acordo com o modelo padrão da cosmologia, depois que o universo saiu do Big Bang, levou entre 500 milhões a 1 bilhão de anos para as primeiras estrelas se formarem. Tal ideia aos poucos está mudando, não estamos apenas encontrando estrelas isoladas, mas aglomerados delas no início do universo. Isso deixou toda a comunidade científica chocada. Os aglomerados estelares em questão são chamados de aglomerados globulares, antigos estrelas celestes nascidos aproximadamente 13,4 bilhões de anos atrás. Eles não são apenas os agrupamentos estelares mais massivos e antigos, mas também possuem uma característica peculiar: variação composicional entre suas estrelas. Ou seja, estrelas emergindo do mesmo local cósmico de gás e poeira. No entanto, apesar de suas origens comuns, eles exibem diferenças marcantes na abundância de elementos como oxigênio, nitrogênio, sódio e alumínio. Esse enigma, conhecido como anomalias de abundância, tem deixado os astrônomos perplexos há anos, desafiando suas tentativas de decifrar os enigmas do universo. Os cientistas buscam descobrir os sinais reveladores dessas estrelas supermassivas. Eles se voltam para a visão infravermelha do telescópio espacial James Webb, estudando as mais antigas e distantes galáxias, buscando vislumbrar aglomerados globulares em seus estágios nascentes. Através das notáveis capacidades do telescópio, eles desvendam os confins distantes do espaço e fixam seu olhar em GN, Z11, uma das galáxias mais antigas e distantes conhecidas pela humanidade, situado a impressionantes 13,3 bilhões de anos-luz de distância. O James Webb captura a galáxia em sua infância, com apenas algumas dezenas de milhões de anos, tornando um campo de caça ideal para jovens aglomerados globulares. É a natureza distinta da luz que guia sua investigação. Os elementos químicos possuem padrões únicos de absorção e emissão, deixando para trás impressões digitais, que revelam a composição de objetos celestes. Os astrônomos decompõem meticulosamente a luz que emana do GN, Z11. Desenterrando duas informações vitais que impulsionam sua busca, os cientistas descobriram que a GN, Z11 contém proporções excepcionalmente altas de nitrogênio e abundância de estrelas. Essas descobertas pintam um quadro vívido, que sugere o nascimento de múltiplos globulares aglomerados dentro de GN, Z11 e a presença de estrelas supermassivas ativas dentro deles. Com o telescópio espacial James Webb como guia, eles estenderão seu olhar para distantes galáxias, explorando mais aglomerados globulares e buscando padrões que afirmem suas teorias. À medida que a humanidade busca mais conhecimento no desconhecido, com sede de compreensão, somos humilhados pela grandiosidade e complexidade do universo, e com cada avanço, nos aproximamos de decifrar os segredos que estão escondidos entre as estrelas. Com o desempenho do James Webb, é apenas uma questão de tempo até que o universo nos revele para nós. Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal deixando seu like. Obrigado. Isto vai nos incentivar a pesquisar e trazer mais vídeos.